Segunda de Reis 13, verso 14, diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E disse Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e uma flecha. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, ou seja, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e ele tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, que é Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5, 6 ou mais vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e os sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Uau! Amém, irmão? Queridos, eu quero falar um pouco para você nessa noite sobre fé. Queria falar um pouco sobre crer, sobre acreditar, sobre superar os medos, sobre superar aquilo que te para, sobre te tirar desse lugar de incredulidade, ou desse lugar de improdutividade. Tem muita gente, irmãos, que tem se tornado estéril para Deus, estéril no reino, estéril na igreja, porque tem sido abastecido com muitas palavras, mas tem produzido pouco, porque não sai de um lugar de receber para um lugar de dar. O Mar Morto, irmãos, ele é um mar morto, conhecido como Mar Morto. Se você for lá, ele é lá embaixo. Ele tem um alto percentual de salinidade, e um lugar onde nem peixes existem, né? Não existe forma de vida abundante naquele mar, porque ele é um mar morto. E sabe por que ele é um mar morto lá no Oriente? Porque ele só recebe. Ele só recebe. E tudo aquilo que só recebe, irmãos, e não dá, morre. Tudo aquilo que só recebe e não dá, morre. Nós costumamos a reclamar de tantas coisas e falar, sabe? Que o A, que o B ou que o C não faz isso, não faz aquilo. E às vezes a gente fala, a pessoa não tem amor, a pessoa não tem amizade, a pessoa não tem compaixão. Mas nós precisamos, irmãos, olhar para nós. Precisamos olhar para nós. Precisamos entender como nós estamos vivendo e como tem sido a nossa vida, o que nós temos produzido para Deus e em Deus. Um dia eu estava lendo sobre o coração, o músculo cardíaco. E eu comecei a entender, a ver e a procurar, um estudo que dizia que não há câncer no coração. Ou se existe câncer no coração, é algo extremamente difícil, raro e que você não conhece. Existe muito câncer de mama, existe muito câncer de próstata, existe muito câncer de útero, existe muitos órgãos que são acometidos por câncer, mas o coração
ele não adoece de câncer, porque o coração é quem mais trabalha em todo o corpo em favor do corpo. É o órgão que mais trabalha em favor do corpo. É o órgão que mais se esforça verdadeiramente com os seus músculos bombeando sangue durante toda uma vida para que o corpo esteja bem. E por ele ser aquele que mantém o corpo em trabalho, ele não adoece de câncer. Às vezes, irmãos, o coração, ele adoece de cansaço, de tanto trabalhar, ele enfraquece as válvulas, enfraquece os músculos, enfraquece as veias, de tanto trabalhar pelos outros, ele fica cansado e a gente tem que, dar um reajuste nele. Mas ele não maligniza. Está entendendo? Ele não fica com nada maligno. O maligno não o toca. Porque câncer é algo maligno, são células malignas. Porque, irmãos, todo aquele que resolveu, irmãos, servir alguém, trabalhar em favor de alguém, o maligno não o toca. Está entendendo isso? Nós estamos falando de um homem chamado Eliseu. Nós estamos falando de dois personagens aqui, Eliseu, profeta de Israel, e Joás, rei de Israel. Já estava prestes a morrer Eliseu, da doença que ele morreria. Então Joás, rei de Israel, o visita no seu leito de enfermidade. E quando chega lá na sua casa, encontra o rei Joás, já enfermo. E ele já chega saudando o rei, dizendo: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Essa era uma saudação para um profeta. Essa era uma saudação para um profeta, para alguém que você queria reconhecer. Então o rei chega saudando o profeta. O rei chega saudando o profeta. Encontra o profeta doente. Mas o que o rei Joás, que era rei de Israel, diz? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Seja bendito o teu nome, ó rei, ou profeta Eliseu. Aí Eliseu, irmãos, como geralmente são os profetas genuínos, sem receber aquela glória, sem receber aquela pompa, ele diz assim para o rei: abre as janelas aí, pega teu arco e tua flecha. Quero te dizer uma coisa. Joás ainda não havia dito, aqui tinha vindo. Joás não havia dito ainda para aquele rei o que ele estava fazendo ali, para aquele profeta o que estava fazendo ali, mas o profeta já sabia. O profeta Eliseu já sabia o motivo da visita do rei Joás, rei de Israel. Israel estava sendo atacado pelos sírios, que era a maior nação daquele momento, a maior nação emergente, e a maior nação economicamente, belicamente, politicamente falando, era a Síria. Então os sírios estavam atacando Israel, e o rei de Israel, Joás, estava com muito medo de ser vencido e de se tornar escravo da nação dos hebreus, da nação de Israel, se tornar escravo dos sírios. Então ele vai até o profeta, consultar o profeta, pedir ajuda ao profeta, perguntar o que eu tenho que fazer. Mas quando ele chega no quarto do profeta, antes dele abrir a boca, o profeta já diz para ele: abre a janela, pega teu arco e tua flecha. E ele abriu a janela. E ele diz: pega um arco e uma flecha. Abriu e diz: agora entesa o arco. Ó. Pega a tua flecha, o teu arco, abre a janela, entesa, mira lá para os sírios. Mira para onde vem o inimigo. E assim Joás fez. Ficou mirando para o inimigo com as janelas abertas, com o olhar fixo para onde vinha a sua resistência, os seus inimigos. Eliseu levanta da cama, cansado, já velho e doente. Vai lá e coloca as mãos sobre as mãos dele. Coloca as mãos, a mão esquerda aqui
sobre a mão que está lá no arco e a mão direita sobre a mão que está na flecha. Sabe o que é isso, irmãos? Uma investidura profética. Sabe o que é isso? Uma cobertura profética. Sabe o que é isso? Um reforço, uma voz. Ele unge aquele arco e aquela flecha e também o rei. E diz: agora atire a flecha. E ele atirou a flecha. Quando ele atirou a flecha, presta atenção, quando ele atirou a flecha, Eliseu falou assim: essa flecha e esse arco, pegue mais flechas, pega a sua aljava, que era aquela bolsa de couro que estavam as demais flechas. Falou: essas flechas e esse arco que você acabou de lançar uma flecha para fora, é a sua arma. E essa arma, Deus acabou de te dar, de te ungir agora, para que você vença os sírios. Então, rei Joás, aqui nas suas mãos existe uma infinidade de flechas, muitas flechas na sua aljava. Essas flechas são as flechas que vencem os sírios. Essas flechas são as flechas que destroem o poder da Síria que vem contra Israel. Esse arco é o arco que você lança suas flechas. E aqui, aí fez assim, ó, e aqui no chão, fazer uma marca aqui, aqui no chão é a Síria. Eu estou marcando aqui, tá vendo esse círculo aqui no chão? É a Síria. Aqui é a Síria, o seu inimigo, e nas suas mãos estão as flechas. Pegue as flechas do livramento do Senhor contra os sírios e fira os sírios. Irmãos, o rei pegou uma flecha, pegou duas flechas, pegou três flechas e parou. Cansou. E diz o texto, meus irmãos, que o profeta Eliseu ficou indignado. E olhou para ele e falou assim: você vem até a mim procurar uma direção, procurar uma palavra, procurar uma oração, procurar uma cobertura. Eu te mostro as suas armas. Você tem uma aljava com dezenas de flechas. Eu te mostro o seu inimigo, eu delimito ele na sua frente. E eu digo para você: destrua o seu inimigo. E eu digo para você: elimine agora a resistência contra o seu povo. E você atira 3 flechas. Eliseu olha nos olhos de Joás e diz: 6, 7, 10, 20, 30, quem sabe todas as flechas dessa aljava você deveria ter atirado contra os seus inimigos. E aí feriria os sírios até os eliminar, até os consumir. Porém, 3 flechas você atirou. Eu quero dizer para você, rei Joás, que 3 batalhas contra o exército da Síria você vence. Na 4ª, você perde. Você é derrotado e todo o povo de Israel será um povo cativo aos sírios. Irmãos, e ponto final. E assim Eliseu despediu Joás, rei de Israel. Essa é uma palavra, irmãos, que esse texto nós já lemos algumas vezes e isso, sabe, me causa sempre uma indignação. Até que ponto, irmãos, você é capaz de fazer aquilo que está nas suas mãos? Hoje, na hora do almoço, eu estava falando, nós estávamos conversando sobre isso em família. E eu estava procurando uma coisa no celular, tentando resolver uma questão no celular. Que eu estou tentando resolver tem uns 3 ou 4 dias. De dia e de noite, de dia. Aí a Karine olhou para mim e falou assim: não tem lógica, você é incansável. E eu falei para ela: eu aprendi a completar a missão. A pegar uma coisa, irmãos, e ir até o esgotamento para que aquilo ali esteja pronto, resolvido. Eu quero dizer para você, irmãos, que esses são dias de diligência. Esses são dias, irmãos, de encorajamento, dias de estarmos conectados àquilo que Deus está fazendo. Lembra do Moisés na semana passada, enquanto a sarça queimava, ele observava e olhava que a sarça queimava e não se consumia, e aquilo chamou a atenção dele.
Esses são dias que Deus está chamando a sua atenção. São dias que Deus quer mudar algo na sua vida. E nós precisamos, irmãos, sair desse lugar de inércia. Muitos perderam a força até para dizer amém, para dizer aleluia, para dizer glória a Deus, para dizer eu acredito. E só diz assim, não, é porque isso é meu jeito mesmo. Não, irmãos, é falta de fé mesmo. Você precisa crer, querido. Crer, acreditar. Joás está tratando, irmãos, com Eliseu. Alguns julgam até que Eliseu foi meio incoerente com o rei. Mas, irmãos, Eliseu é o homem das vasilhas vazias. Lembra daquela viúva que não tinha vasilhas, que não tinha azeite? Só tinha as vasilhas vazias. E ele diz, vai lá, pega vasilhas, não poucas, e bate nos vizinhos. Bate nos vizinhos e pega mais vasilhas e mais vasilhas. E quando ela tinha um recipiente, o Senhor começou. Quando ela tinha um recipiente, o Senhor começou a encher. E não parou de encher até que terminasse os recipientes. Sabe o que acontece com a gente? É que a gente está querendo que Deus manda azeite, mas você não tem vasilha para encher. Você está querendo que Deus mande azeite. Azeite fala de unção. Azeite fala, irmãos, de bênção. Azeite fala de restauração, de cura, de vida. Mas você não tem vasilha para encher. Você não apresenta vasilha. Manda azeite aonde? Eliseu, esse homem que está falando aqui com o rei Joás, é o homem que levou aquela viúva a procurar as vasilhas, até que enchesse a sua casa de vasilhas. E aí, pelo Espírito, a botija de azeite não terminava. Ele enchia, como o pastor Arnaldo mostrou os pães aí. Ele enchia uma vasilha e já ia enchendo outra. E quando acabou a vasilha, acabou o azeite. Talvez a sua pergunta nesse tempo, poxa pastor, há tanto tempo que Deus não manda um fogo daquele, que Deus não vem com aquela unção, que Deus não pega, não me faz chorar. Não, irmãos, é porque a vasilha está cheia de entulho. A vasilha está cheia de amargura. A vasilha está cheia de murmuração. A vasilha está cheia de ansiedade. Esvazia a vasilha. Joga tudo fora nessa noite. Joga a incredulidade fora. Joga a ansiedade fora. Joga a murmuração fora. Joga o esgotamento fora e fala, Deus, minha vasilha está vazia. Enche, Deus, enche. E Deus vai encher, irmãos, aquilo que se apresenta vazio para Ele. Eliseu é o homem, irmãos, que manda Naamã tomar banho. O Naamã, nós vamos ver lá na frente, é um rei, Um rei não, é um general, um comandante, um general sírio. Essa profecia aqui lá na frente se cumpre. A Síria vem, destrói o reino de Israel e leva cativo o povo de Israel. Você está entendendo? Então, Israel se tornou cativo. E um general lá da Síria, que é Naamã, vem procurar quem? O profeta Eliseu. Olha só. Está entendendo isso? E o que acontece? O cara chega cheio de pompa, cheio dos querer. Por quê? Porque ele tinha uma posição, porque ele tinha fama, porque ele tinha nome na Síria. Ele era o primeiro-ministro da Síria. Primeiro-ministro da guerra. Ele era o maior general condecorado em toda a Síria, Naamã. E chega lá, vai procurar Eliseu. Eliseu nem vai recebê-lo, diz assim, manda ele ir tomar banho. Chega para Geazi, que é o discípulo de Eliseu, e diz assim, vai lá e pede para Naamã banhar-se 7 vezes no Jordão. E Geazi olha para o Eliseu e diz,
meu mestre, meu amigo, nós estamos falando do rei, ou do enviado do rei, do primeiro-ministro da guerra. Nós estamos falando do general que venceu todo o nosso povo. Ele está aí, está leproso e quer que o Senhor vá lá orar por ele. Eu não vou não, eu vou não. Manda ele tomar banho. Quem está entendendo? Muitas vezes, irmãos, você, nós chegamos na igreja desse jeito, leproso. E nós queremos então ser curados, ser libertos, que algo de novo aconteça na minha vida. Eu quero que Deus faça alguma coisa na minha vida, no meu casamento, na minha saúde, nas minhas finanças. É assim que todos nós chegamos. E aí a gente quer então que um profeta, a gente quer que um pastor, que alguém faça alguma coisa por nós. Quem está entendendo? Mas eu fui lá, o pastor não fez nada. E tem gente até que vem na igreja uma vez só e nunca mais vem. Porque fala, fui lá, o pastor não fez nada, achei que ele ia orar, que ele ia fazer, que ele ia... Tem coisa, irmãos, que não é para o pastor ainda. Tem coisa que não é para o profeta ainda, é só para Deus por enquanto. É só para Deus por enquanto. É só para Deus por enquanto. E ele chegou e falou assim, o profeta Eliseu, eu não vou não. Manda o general ir tomar banho no Jordão. Porque o que ele precisa não é de uma oração. O que ele precisa é de um bom banho. O que ele precisa é se despir, mostrar, assumir seus pecados, suas limitações, suas dores. É assumir a sua lepra e se banhar no Jordão. Então Eliseu, que era o profeta, que representava um governo ali, não vai até Naamã. Eliseu é o homem que está ensinando um povo a amadurecer. Eliseu é um homem que está ensinando um povo a depender de Deus e não do profeta. Ei, ai, 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 ai. Tem profeta que diz, fala comigo, pergunta para mim, recebe a minha oração, deixa que eu vou, deixa que eu falo, deixa que eu faço. É falso profeta. Porque os profetas genuínos vão dizer, olhe para ele, fale com ele, peça para ele, dependa dele. Ande com ele, ame a ele, fale com ele. E vai te ensinar. Então falou para o Naamã, vai lá e toma banho. Ele foi, resolveu. E quando ele volta, aí é a hora do profeta. Aí o profeta falou com ele. E o coração dele, não só o corpo, o coração dele já era outro. O coração dele já era outro. Está entendendo? Eliseu é o profeta que ensinava o povo a ser maduro. Na viúva que estava desesperada lá, no tempo da seca, sem comida, ia morrer de fome, ele não chegou e falou, eu vou orar e vou resolver seu problema. Eu vou orar e eu vou resolver seu problema. Eu vou trazer o recurso. Não, ele falou, eu vou orar, mas Deus resolve o seu problema. Eu vou orar e você com Deus, vocês se acertam. Aí ele diz assim, vai atrás das vasilhas. E se ela não fosse, nada feito. Vai atrás das vasilhas. Para Naamã ele falou, vai atrás do Jordão. E se ele não fosse, nada feito. Para aquele menino que era discípulo dele, que quando foi aumentar as tendas, discípulo dos profetas, lembra daquele que perdeu o machado? Um discípulo de Eliseu desceu ao Jordão e cortando lenha ali, o ferro do machado soltou do cabo, caiu, afundou, ele perdeu o machado. Aí esse menino chega desesperado para Eliseu e diz assim, ô meu mestre, meu pastor, deu ruim. O que aconteceu, meu filho? Perdi o machado e era emprestado. Aí deu ruim mesmo, irmão. Porque o ferro naquela época era preço de ouro hoje.
Tem um machado naquele tempo, irmão. Naquele tempo, Israel não fabricava machados, nem foices e nem armas. Comprava dos filisteus. Então ele tinha um machado que era caro, Guilherme, e era emprestado. E ele vai e perde o machado emprestado e não tem dinheiro para pagar o machado. Aí vai lá no profeta, vai lá no pastor. E o pastor não falou assim: eu vou comprar outro machado para você. O pastor não falou assim: vamos orar aqui e Deus vai resolver. Ele falou assim: aonde caiu? Aí a resposta do menino foi: não sei, não. Aonde caiu? Se você não souber o lugar exato onde caiu, nada feito. Você vai ficar sem um machado. Porque, irmãos, o machado fala da ferramenta de trabalho. O machado fala de ministério, de algo que Deus entrega na sua mão. Perder o machado fala de perder o serviço que Deus te deu, de perder o seu ministério, o seu chamado. E para retomar o seu chamado, retomar o seu ministério, você precisa saber aonde você caiu. Quantos estão comigo aqui? Aonde você caiu? Aí o menino lá vai lá e fala: é ali, exatamente ali, foi naquele lugar que o machado caiu. Aí o Eliseu foi lá buscar. Não, Eliseu falou: agora você vai lá e corta uma árvore. Ele falou: como é que eu vou cortar uma árvore? Não tem machado. Eliseu falou: se vira, arruma o machado e corta uma árvore. Aí ele foi lá e cortou uma árvore, trouxe a árvore, trouxe uma madeira. Ele falou: agora você pega essa madeira e faz essa madeira exatamente conseguir chegar aonde o machado caiu. Joga, lança essa madeira lá em cima do machado. E que coisa louca, hein, irmão? É só coisa de profeta mesmo. E um dia eu falei: Deus, o que significa isso? E o Senhor falou assim: a madeira representa a cruz de Cristo. E só a cruz de Yeshua pode trazer de volta qualquer coisa que afundou. Só a cruz de Cristo pode mudar, irmãos, sabe? A consistência, sabe? A composição química de um ferro e fazê-lo boiar como se fosse isopor. O ferro do machado veio lá do fundo do rio Jordão, porque o profeta chamou à existência aquilo que não existe. E ele veio e flutuou, e quando flutuou, Eliseu falou para o menino: vá lá, a correnteza do rio, o Espírito Santo trará o seu ministério de volta às suas mãos. Pegue e retome o seu serviço. Uau! Uau! O Espírito Santo está nesses dias devolvendo machados. O Espírito Santo está nesses dias devolvendo ofícios, devolvendo dons, devolvendo ministérios. E como eu tenho, sabe, vontade de receber aquilo que um dia eu já tive e perdi, e aquilo que eu nunca tive ainda. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Um dom, irmão, não sai voando por aí e te encontra, não. Procurai com zelo os melhores dons. Você que quer ser usado, ter um dom do Espírito, irmão, é o Senhor que elege, é o Senhor que dá. Mas, irmãos, procura com zelo. Procura com zelo, pede a Ele, se envolve com o que Deus está fazendo. Então, Eliseu era esse profeta que ajudava, entendia, fazia o povo ser maduro. Vai lá cortar uma árvore e resolver. Chega para o general, 4 estrelas, general Naamã, o general sírio. Vai lá e manda o general tomar banho no rio. Mas você não vai receber ele? Não, agora não, não é o tempo. Deus mandou não falar com ele agora não. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção, coloque seus olhos em mim. Tem gente procurando ouvir pastor, profeta, guru de estimação. E às vezes, quando o pastor fala, atrapalha o que Deus está falando. Às vezes, quando o profeta fala, atrapalha o que Deus está falando. Muitas vezes pessoas me pediram socorro, e quando eu fui ajudar, o Senhor falou: cala-te.
E eu falei, Deus, mas eu preciso falar alguma coisa. Deus falou, cala-te. E eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa. Deus falou, cala-te. E eu falei, eu preciso lá visitar. E Deus falou, não vá agora. E eu falei, Senhor, não estou te entendendo não. Está estreito. O que está acontecendo? O Senhor disse, eu estou falando. Eu estou tratando. Eu estou movendo. Se você for lá agora, atrapalhe o que eu estou fazendo. Quem vai entender isso, irmãos? Uma igreja madura. Pessoas maduras. Vão entender que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Que há tempo de semear e tempo de colher. Que há tempo de se alegrar e de se entristecer. Que é tempo, irmão, de aconselhar e há tempo de se calar. Que é tempo de procurar alguém, sim. É tempo de procurar, há tempo, existe o tempo de procurar um pastor, de procurar um profeta, de procurar um amigo. E há tempo de procurar só o Senhor no seu quarto. De trancar a tua porta e falar, Deus, é o Senhor que eu preciso. Fala comigo, Deus. Me mostra, me revela, me ajuda, me levanta, restaura a minha casa, salva a minha família. Há tempo para todas as coisas. E eu estou mostrando para você isso aqui na Bíblia. Está me entendendo? Então, esse Eliseu, que era o cara que fazia as pessoas amadurecer, no finalzinho da sua vida, chega lá para o rei e diz para o rei, tá aqui ó, essa caixa aqui é a Síria. Tá aí ó, dá uma olhada aí no seu inimigo. É o alvo. Você tem aqui 100 flechas. E ele não falou quantas, mas falou, atira flechas até consumir o inimigo. Aí o rei atirou 3 flechas e cansou. E o profeta falou para ele, dançou meu. Você acabou de se entregar. Por quê? Perdeu a fé, perdeu a força, perdeu a vontade, perdeu a gana. Irmão, eu quero dizer para você, tudo dá certo. Você precisa acreditar, trabalhar, se envolver, amar o que você faz, colocar o Senhor em primeiro lugar, tudo dá certo. Falávamos hoje no almoço também, falava para minha esposa, eu falei, um carrinho de pipoca dá certo, mecânica dá certo, pintura dá certo, qualquer profissão dá certo, irmão. Basta que você esteja fazendo aquilo com o foco correto, com o coração naquilo que você está entregando, conectado no Espírito, adorando ao Senhor, entregando a Jesus, sendo fiel naquilo que o Senhor te pede, tudo dá certo, irmão. Só não dá certo quando Deus fala assim, eu vou fechar aqui, porque eu quero dar algo maior para o meu filho aqui. Aí começa a dar errado. Mas Deus não te tira de lugar nenhum, irmãos, para te deixar na pior. Deus não te tira de um lugar porque Ele quer te tirar para te fazer pior do que você está. Esse não é Deus da Bíblia. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos dá. Fazer com amor, com dedicação. Colocar o coração naquilo. E esse é o Eliseu. E Joás vai cair bem na mão do Eliseu. Se fosse outro profeta. E por ele não lançar mais de 3 flechas aqui, faltou gana, vontade, esforço. Todo reino sofreu por isso. Porque quando um povo tem um líder sem sabedoria, toda a nação padece. Quando uma casa tem um pai sem sabedoria, toda a casa padece. Porque o homem, o pai, é o governo estabelecido de um lar. Quando ele não tem juízo, irmão, toda a casa padece. O homem precisa ouvir de Deus, ser conectado no Espírito, entender o que está fazendo, trazer a esposa para perto, os filhos e dizer, vai dar certo, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Descanse e creia no Senhor. Se o pai perde a fé, irmão, então foi embora o boi com a corda. Porque o governo do lar, irmãos, um homem precisa estar posicionado no Senhor. Você sabia que um dia, tem coisa que eu nunca falei na minha vida. E Deus nesses dias tem me cobrado algumas coisas.
primeiro recurso que eu ganhei na minha vida, eu tinha a idade do Heitor, 7 anos. O primeiro recurso que eu ganhei na minha vida. Eu queria um presente do meu pai, queria um brinquedo do meu pai, e ele não queria me dar. Pedi para minha mãe, não podia me dar. Meu pai também não podia me dar. Não tinha, sabe, o recurso para aquele brinquedo naquele momento. E eu fiquei muito chateado com aquilo, muito magoado. Criança de 7 anos, queria porque queria. Aí eu fui falar com a minha mãe. E minha mãe falou assim: pede a Deus, Ele te dá. Irmão, para quem tem fé, irmão, pede a Deus. Você é um homem de Deus. Minha avó, minha mãe, preciso dar esse crédito, essa honra a elas. Sempre nos levaram, irmãos, a viver uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. Pede a Deus. Aí ela falou assim: lembra disso, lembra daquilo, lembra do seu cachorro, que seu pai deu o seu cachorro, e levaram o seu cachorro não sei quantos quilômetros daqui, uma fazenda, e você desesperou e orou, até seu cachorro aparecer de volta aqui, sujo, magro, e veio de uma fazenda, mais de 200, 300 quilômetros, irmãos, era a fazenda. Quem trouxe o cachorro? Eu não sei, irmão, se cachorro tem esse faro, não. Quem trouxe foi o Espírito Santo. Porque quando você ora, o mar se abre. Eu queria o meu cachorro de volta. E esse cachorro que eu tinha, na verdade, era uma cadela, era fêmea. Era uma cachorra, né? Ela tinha uma enfermidade, ela estava doente. Então, ela ficava sangrando na sua parte íntima. E aí fez um tratamento mais ou menos. Meu pai não queria gastar dinheiro com o cachorro também. Falou: não, esse cachorro está atrapalhando aqui, né? Suja a casa, os meninos pequenos. Vamos dar esse cachorro. E deu, meu pai, né, era militar. E deu o cachorro para um sargento que morava mais de 300 quilômetros numa fazenda. E ele levou o cachorro para lá. E a gente não sabia. Eu não sabia, meus irmãos não sabiam. E cadê o cachorro? Cadê o cachorro? E o cachorro sumiu. E a gente tinha muita ligação, né, com aquele animal. E então eu comecei a orar, e a crer, e a declarar: o meu cachorro vai voltar, o meu cachorro vai voltar, o meu cachorro vai voltar. Eu creio, eu oro, eu estabeleço, meu cachorro vai voltar. Eu tinha 6 anos, irmãos. E um dia o cachorro apareceu lá. Irmão, meu pai chorou. A minha mãe chorou. Choraram e disseram: quem trouxe esse cachorro aqui? Da onde esse cachorro veio? Como esse cachorro conseguiu atravessar esse lugar todo? Perguntou lá para o dono da fazenda: cadê o cachorro? Não sei, o cachorro estava aqui, desapareceu, sumiu. Pois é, o cachorro está aqui. E ele voltou, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor faz aquilo que com fé você pede. Aí eles foram contar para nós o que tinha acontecido com o cachorro. E eu falei: alguém agora vai tocar no cachorro? Esse cachorro é de Deus. E se eu fosse vocês, a Bíblia diz: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Brincadeiras à parte, irmão, que cachorro não é gente, mas minha mãe chegou e falou assim para mim: sabe esse limão que tem aí? Ou melhor, falou: Deus pode te dar. E eu comecei a orar. Porque eu queria o tal do presente. E minha mãe falou: Deus pode te dar. E eu acreditei naquilo, irmãos, que Deus ia me dar o presente que eu queria. Lá em casa tinha um pé de limoeiro, né? Um limoeiro carregado de limão, que perdia limão. Podia consumir o tanto que fosse que perdia. E eu comecei a orar. E aquilo foi vindo no meu coração, no meu espírito. E eu cheguei e falei para minha mãe: mãe, o que você acha? Eu vou pegar esses limãos aqui e vou vender. E ela falou: mas como você vai fazer isso? Eu falei: não sei, eu ponho num saco aí, ponho num carrinho e saí andando na vila. Eu morava numa vila militar. E as pessoas da vila, né, nos conheciam. E ela falou: o que você acha isso? Eu falo: eu acho que é a direção que Deus me deu. E eu botei, irmãos, no saquinho os limões, ou limões, como diz o Arnaldo,
né? Limão, limões, é limão, no plural. E saí vendendo aquilo na vila. Irmão, e todo mundo comprou. Quando eu batia lá, e aí tia, vai o limão? 7 anos. E ela, ô menino, você é filho do Douglas, né? Você é filho da Irene. Eu falei, sou eu mesmo. Que gracinha. Eu falei, gracinha, compra o limão. Ela, eu compro. Aí comprou. Eu vendi, irmãos, eu pelei o limoeiro. E cheguei lá com dinheiro. Fui lá, comprei o presente. Falei para minha mãe, o presente está aqui. E minha mãe falou, o Senhor te deu. Naquele dia, irmãos, com 7 anos eu aprendi, eu posso alcançar qualquer coisa no Senhor. Porque um dia é um presente, irmãos, que pode custar R$100. Mas você vai ter que conquistar outras coisas na sua vida. E sem a fé você não vai conquistar nada. Você precisa acreditar nisso. Eu podia ficar orando também, dizendo, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, achando que alguém ia chegar lá, ia me dar. E o Senhor não me deu o presente, o Senhor me deu uma ideia. O Senhor me deu uma solução. E o Senhor me fez olhar para o limoeiro e falar, limoeiro eu limoeiro. E o Senhor falou, quem sabe esse limoeiro não vira um recurso. E eu pelei o limoeiro, irmão, fiz lá. Ainda tinha meia dúzia e uma dúzia. O que a senhora vai querer levar? E eu vou dizer para você, não quero nem dizer o resto da história, irmãos, que depois que eu vi que isso já era uma fonte, eu falei, vou vender mais limão para comprar outras coisas também. E vendia limão da idade do Heitor na vila. Minha mãe, né, conta essa história. Sabe por quê, querido? Se você buscar no Senhor uma ideia, se você buscar no Senhor sabedoria, tudo aquilo, irmãos, é possível. O Senhor vai te levar a conquistar todas as coisas. Um homem que o Senhor, quando ressuscitou, diz a Bíblia aí, quero ler esse texto. Está lá em Marcos capítulo 16, abre para mim. Marcos 16. Marcos 16, verso 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vendo o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? Jesus havia ressuscitado. Aquelas mulheres vão até o túmulo encontrar Jesus e não encontram porque ele já tinha ressuscitado. E ali existe um anjo. E o anjo disse assim, ele porém lhes disse, o anjo falou para elas: não vos atemorizes, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou. O sepulcro está vazio, ele não está aqui. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Aí mostrou o lugar vazio. Aí o que o anjo diz? Mas ide, falou para aquele pessoal, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Tem outro texto que diz assim, dizei a Pedro e aos outros. Por que Pedro é o único nome citado? Porque não falou o nome dos outros discípulos, não falou de João, não falou de Tiago, falou, dizei a Pedro, que eu irei adiante deles para a Galileia, lá eu vou encontrá-los. O Senhor já tinha dito, ide a Jerusalém e esperai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Então, Jesus tinha um encontro marcado.
com os discípulos lá em Jerusalém. Só que aqui, quando vão visitar o túmulo e não o encontram, ele diz: avisa para Pedro e para os outros. Avisa para Pedro e para os outros que ele ressuscitou. E ele vai encontrar com eles. Ó, o carinho especial com Pedro. Você já pensou nisso? Por que Pedro? Por que Pedro? Eu quero que você entenda isso para a gente poder orar e encerrar esse culto. Por que Pedro? Porque ele fala de Pedro, não fala de João, não fala de Tiago, não fala de André, não fala de Filipe, não fala de Bartolomeu. Por que Pedro? Diga assim comigo: porque Pedro era o homem que acreditava em tudo que Jesus dizia. O Senhor precisa de discípulos assim, irmão. Mas tudo é tudo. Tudo é tudo. Em Lucas capítulo 5, não precisa abrir não, é a pesca maravilhosa. Em Lucas capítulo 5, Léo fala da chamada de Pedro. E fala de uma noite em que Pedro não pescou nada. Fala de um mês em que Pedro não pescou nada. Fala de um ano em que o Pedro não pescou nada. Talvez você seja um Pedro como esse, que nesse momento da sua vida não anda pescando nada. E está ruim o negócio. Não pescou nada. Aí ele está frustrado. Ele está triste. Ele está decepcionado. Ele está fraco na fé porque não pescou nada. Aí Jesus vai lá, pede o barco dele emprestado e prega de dentro do barco dele para a multidão. Aí toda a multidão recebe milagre, recebe poder, recebe maravilha, recebe cura e vai embora feliz, a multidão. E o Pedro continua decepcionado, triste, quebrado. Pedro não pescou uma noite inteira e não tinha nada para dar à sua família. Então Jesus fala para ele: e aí Pedro, o que está pegando? E ele falou: pois é, tendo pescado uma noite inteira, nada peguei. E Jesus fala: lança-te ao largo. Jesus às vezes, irmãos, é como Eliseu. Jesus podia falar para ele assim: o que você quer? E ele fala: eu quero peixe. E Jesus Jesus podia vir e fazer pronto, enchia o barco de peixe. Mas Jesus leva ele a crer naquilo que ele não consegue. Vamos embora para o lugar da pescaria. Jesus vai contigo no lugar da sua derrota. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Jesus vai contigo no lugar da sua derrota. Jesus vai contigo no lugar da sua derrota. Aí chega lá, Jesus olha para você e olha para a derrota e diz: e aí, o que tu acha? Sabe o que o Senhor está querendo te mostrar? Olhe para a sua derrota e olhe para mim. E consiga ver que eu sou maior. Olhe para a sua doença e olhe para mim. E consiga crer que eu sou maior. Olhe para a sua crise, para as suas dívidas e olhe para mim. E consiga ver que eu sou maior. Olhe para a sua depressão, para a sua enfermidade, para a sua doença e olhe para mim. Consiga ver que eu sou maior. É isso que Jesus está fazendo. Jesus leva ele lá onde ele pescou a noite inteira. E aí Jesus fala: e aí, o que você acha? Acha o quê? Vamos pescar aqui. Aí Pedro fala: mas aqui não dá peixe. Já passei aqui a noite toda. Mas olhando para o mestre, ele falou: mas olhando para ti e ouvindo a tua palavra, eu me submeterei a ela. Pronto, irmão. Acabou o problema. Qual é o problema então, pastor? Não ouve a Deus, irmão. Quando ouve, não obedece. Tem medo de sair do barco, tem medo de fazer o que Deus está mandando. Eu estou ouvindo, mas eu não consigo obedecer. Aí o Senhor fala: lança a rede aqui. E ele lançou. E pegou uma infinidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Sabe o que representa aqueles peixes? O que você acha? Hã? Não estou ouvindo. Fé.
que representa o peixe? Peixe é representação de quê? Almas. Vidas. Por isso que acaba aquele momento. Pedro está com o olho no peixe. E o Senhor fala assim: tira os olhos do peixe, coloca os olhos em mim. Siga-me. Deixa o peixe e siga-me. Deixa o peixe e siga-me. Lá, para conseguir fazer com esse milagre se materializasse, você teve que olhar para mim, tirar os olhos do peixe e olhar para mim. É por isso que você pescou. Agora você tem que novamente tirar o olho do peixe e olhar para mim. E conseguir deixar o peixe que você pescou. Quem está me entendendo aqui? Irmão, seus olhos têm que estar no abençoador e não na bênção. Na fonte. E não no rio. Olha, vem e segue-me. Pedro foi e seguiu. E ele diz: de agora em diante você será pescador de almas, pescador de vidas. Então aquilo que Pedro estava fazendo representava o tipo de pescaria que Pedro ia passar a fazer. Então aquela quantidade de peixes representava a quantidade de homens, de almas, que Pedro iria influenciar, ganhar. Por isso que em Atos dos Apóstolos diz que na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas receberam a Jesus, o Cristo. Então aqueles peixes representam as almas. Então, quando não tinha almas seguindo, não tinha seguidores, Jesus falou: Pedro, lança as redes. E ele lançou e as almas apareceram. Quando não tinha almas, ele acreditou e os peixes apareceram. Mais para frente, falamos disso esses dias. Ele está andando com os seus amigos, os seus discípulos no barco. Jesus ficou para trás e o barco foi sozinho. Na quarta vigília da noite, está o barco açoitado pelas ondas. Jesus vem andando sobre o mar. E os discípulos desesperados, Jesus grita: não temas, sou eu. Aí tinha que ser o Pedro, né, irmão? De novo Pedro. O Pedro vai e diz: se é tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala: você tem coragem de falar assim: Senhor, tu estás na minha vida, então manda-me eu ir ter contigo? E Jesus vai dizer: venha. São esses homens que o Senhor está procurando. Homens que diz: eu vou quando Ele me manda andar sobre as águas. Eu construo quando Ele me manda construir. Eu dou quando Ele me manda dar. Eu vou quando Ele me manda ir. Eu fico quando Ele me manda ficar. É isso que o Senhor está procurando. A gente quer ver os milagres da Bíblia acontecer hoje, mas não existem os homens da Bíblia hoje. Então, quando não tinha peixe, ninguém acreditava que podia ter. Pedro acreditou e lançou as redes e o peixe apareceu. Quando não tinha ponte, ninguém acreditava que alguém era capaz de andar sobre as águas. O Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Quando ninguém acreditava, ele acreditou. Quando ninguém acreditava que era possível uma pesca maravilhosa, ele pescou. Quando ninguém acreditava que era possível caminhar sobre as águas, ele caminhou. Quando chegou na hora de pagar o imposto, ninguém acreditava que tivesse dinheiro para pagar o imposto para Jesus e para Pedro. Os demais discípulos eram isentos, menores de idade, menores de 30 anos. Pedro e Jesus pagavam o imposto. Pedro vem para Jesus e diz: mestre, e Jesus já sabe, cobraram o imposto de ti. E ele falou exatamente: como é que a gente faz para pagar? E o Senhor fala para ele: Pedro, pega a tua vara, o teu anzol, a tua isca, vai ao mar e lança o primeiro peixe que pegar. Abre a sua boca e nele estará o recurso para você pagar o imposto por mim e por ti.
Irmão, não sei se a sua fé consegue alcançar isso, o peixe banco. E talvez você conheça essa história desde a época da salinha das crianças. E diz, é mesmo, eu já conheço a história. A história tem que acontecer na sua vida, crente. A história tem que acontecer na sua vida. O dia que eu não tiver o dinheiro, irmão, para pagar uma conta, eu vou brigar com Deus e vou falar, Senhor, o Senhor mandou para Pedro um peixe, eu quero o peixe para mim também. Eu faço o que Pedro fez. Aonde está o meu milagre? Aonde está o meu milagre? Eu não quero nem a tua bênção, não, eu quero o desafio. Davi, falaram para ele, olha, eu vou te fazer algo, Davi. Davi falou, eu venci o gigante, eu derrubei o filisteu Golias. E como promessa, tua filha, ó rei Saul, a tua filha Mical, é minha esposa por direito. E ele não queria, Saul não queria entregar Mical para Davi. Então o que ele faz? Um estratagema para que Davi morra. Vai lá e fala para Davi, se você trouxer 100 prepúcios, sabe o que é prepúcio, irmão? Aquela extremidade de pele do órgão sexual masculino. Aquilo é o prepúcio. A ponta do pênis masculino, aquela pele ali é o prepúcio. A Bíblia tem dessas coisas. Saul falou, eu quero 100 prepúcios de filisteus. Você acha que algum filisteu ia deixar Davi lá e tirar o prepúcio, irmão? O que ele queria? Você vai ter que matar 100 soldados filisteus e trazer para mim, eu vou contar os prepúcios, aí te dou minha filha. Pensando que um homem nunca faria isso, Davi virou as costas e falou, me aguarde, acertaremos contas daqui a alguns dias. Foi lá e trouxe 100 prepúcios, não foi? Trouxe 200. Jogou na mão de Saul e falou, eu quero aquilo que me é de direito. Está aqui 200 prepúcios de filisteus. Aí a igreja está, eu já vi essa história. Eu conheço que o Pedro fez isso. E você fez o que, abençoado? Chame a fé à existência. Se levante na sua casa, ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, ore pela sua empresa, declare o poder do Espírito Santo, dê uma ordem a Satanás, imundo Satanás, aqui tu não tem mais lugar, vaza daqui, some da minha vida, some da vida da minha família, some da minha casa. Eu resolvo me consagrar, te peço perdão, Senhor, pelo tempo do pecado, pelo tempo da ignorância, pelo tempo da distração. Volto a ser um homem fiel, volto a ser uma mulher de oração, volto a andar em santidade, volto a queimar no Senhor e repreendo toda ação que possa vir contra a minha casa, os meus filhos, o meu casamento, a minha cidade, a minha nação. Está entendendo isso? Essa igreja, irmãos, que o Senhor está esperando. Quando ninguém acreditava que o peixe banco podia aparecer, o Pedro vai lá e lança o anzol e puxa o peixe. Aí Pedro, quando viu aquele peixe, irmãos, olhou para o peixe, para a cara dele e falou, cara, tu não tem cara de banco não, meu. Mas se Jesus falou que tem dinheiro na tua boca, mas como tem? E rasgou o peixe no meio e estavam lá as moedas. Quando ele vem com aquelas moedas na mão, os discípulos falam assim, cara, perdemos de novo. Que cara é esse, Pedro? E ele coloca, tá aqui, ó, as moedas. Por isso que quando Jesus, irmãos, ressuscitou, falou por meio de um anjo, aqueles que visitavam o sepulcro. Ele não está aqui, já ressuscitou, já foi a caminho de Jerusalém e vai procurar a Pedro. Já viu Jesus vindo te procurar? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus precisava do Pedro para começar a igreja. Um homem que quando ninguém acreditava que tinha peixe, ele acreditou.
Um homem que quando ninguém acreditava que era possível caminhar sobre as águas, ele caminhou. Um homem que quando não tinha dinheiro para pagar o imposto, ele pagou. Um homem que quando entrou na cidade, Jesus falou assim para ele: Pedro, vai lá e você vai encontrar um homem pegando água no poço e carregando um cântaro. Segue ele. O cenáculo que nós vamos fazer a última ceia é na casa dele. Aí todos os discípulos disseram: isso não existe. Isso não existe, não é homem que vai no poço buscar água, são mulheres. Quem carrega cântaro na cultura dos hebreus não são homens, são mulheres. Se você procurar, irmãos, um homem carregando um cântaro no meio do povo hebreu, é como encontrar, irmãos, uma mosca albina. Mas Pedro falou: eu vou, e vou encontrar. E quando ele chegou, os discípulos olharam para ele e disseram: perdemos de novo. Ele encontrou o homem que carrega o cântaro. Porque tudo aquilo que era dito para Pedro, ele acreditava. E era um homem, irmãos, facinho, facinho. Quero terminar com você. Era um homem, irmãos, duro. Era um homem teimoso. Era um homem turrão. Era um homem, irmãos, que falava e às vezes não conseguia, nas condições morais, ser aquilo que ele falava. Mas o Senhor falou com ele: Pedro, eu preciso da tua fé. Meu amigo vai crer assim lá longe. Não tem ninguém no meio daqueles 12 que crê como você. É legal que ele olhou para João e falou assim: pastor Guilherme, João ama mais. João ama mais. O outro é mais obediente, o outro é mais amoroso. Mas quem obedece mais és tu, camarada. Não tem fé como a tua no meio desse povo. E por isso que eu começo a igreja. E tu vai ser uma peça chave. Sentado com ele na beira do mar, o Senhor diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Um monte de gente queria que o Senhor começasse a igreja com João, porque João era o discípulo considerado o mais amado. Mas ele falou: não, o negócio é Pedro. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que só o amor não resolve. Tem hora que só a obediência não resolve. Tem hora que é preciso de ser proativo. Tem hora que é preciso ser positivo. Tem hora que é preciso ser, irmão, ponta de lança. Tem hora que é preciso, irmão, chegar na frente. Acreditar, crer. Aí você pensa no Pedro. Todo mundo já pescou aqui, não tem peixe. Jesus mandou, o peixe apareceu. Ninguém nunca caminhou sobre as águas, vai continuar sendo assim. Jesus mandou, ele caminhou. Não tem dinheiro para pagar a conta. Jesus mandou, ele pagou a conta. Não tem homem que busca água no poço. Jesus falou, o homem apareceu. E assim a Bíblia vai indo. E o Senhor falou: preciso trazer o Pedro de volta. Porque aquele ali crê para todo mundo. Aquele ali crê para todo mundo. Ele é durão, teimoso. Ele às vezes, sabe, ele é grosseiro. Ele às vezes é meio atropelado. Quando Malco veio prender Jesus, ele decepou a orelha do soldado. Mas querendo, irmão, fazer aquilo que fosse correto. E aí o Jesus vai contar com aquele que é amoroso, com aquele que é disciplinado, com aquele que é obediente. Mas quem dá start nas coisas, irmãos, é aquele que tem fé para crer em tudo o que o Senhor diz. Você precisa ser um ativador para sua esposa, para os seus filhos. Eu nunca falei para o meu filho algo, você não dá conta. Tudo aquilo que ele falou, e pode ser o mais perigoso possível. Nós fomos numa rampa ali esses dias, um negócio alto, inclinado assim, ele nunca tinha ido. Aprendeu a andar de bicicleta esses dias. E ele falou: vou descer isso aqui. Eu falei: pois é. É isso aí. Então vamos embora descer. E aí, não é perigoso não, irmão. É possível. Você vai descer. Se meu filho falar: eu vou nadar aqui, você vai nadar. Você vai. Eu vou comprar isso aí, você vai comprar. Um dia, irmãos, eu falei: eu quero um presente.
Meu pai falou, impossível você ganhar de nós. Minha mãe falou, Deus te dá. Eu falei, eu creio. E ele me deu uma ideia. E da ideia saiu o sonho. Você precisa acreditar. Não há limites para você. Não há limites para você. Fala-se de igreja, igreja, construir igreja. Esses dias, até é proibido contar isso, né, irmãos? Posso ser linchado depois do culto. Esses dias eu comecei a fazer um desenho. E eu nem sabia que era aquilo. E eu falei para Deus, Deus, o que é isso? Ele falou, é a igreja de Uberlândia. Eu falei, o que é isso? E o Senhor falou, espera. Porque se ele falar daqui a 10 anos, eu espero 10 anos. Mas se ele falar amanhã eu começo. Você precisa acreditar. Porque tudo dá certo. Basta você ter uma palavra. Basta você crer com o seu coração. Porque a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Descanse no Senhor, irmão. Esvazie o seu vaso de aflição, de angústia, de murmuração, de reclamação, de enfermidade. Esvazia seu odre. Deixa Deus encher você nessa noite, amém? Fica de pé comigo, nós vamos orar.